Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje, dia 8, Salmo de número 8. Fala, meu povo, paz de Cristo Jesus a todos, bom dia. Não sei qual hora você está assistindo a gente aí, manhã cedo, né? Para nós aqui é manhã cedinho, quinta-feira, 8 de agosto de 2024, oitavo passo da nossa jornada, vamos para frente, vai dar certo. Acorda, povo de Deus, acorda. Gente, pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia, anote, medite, leia, se for necessário, releia, mas tenha contato com a palavra de Deus, que é a voz do nosso Deus falando conosco, tá bom? Hoje, Salmo de número 8, o Fábio vai orar aqui pra gente iniciar e fazer também a leitura, tá? Oremos então ao nosso Deus. Senhor Jesus, te damos mais uma vez graças, exaltamos o teu santo e poderoso nome, pois estamos de pé na manhã deste dia para poder, ó Pai, proclamar as tuas bem-aventuranças, proclamar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, maravilhoso, Deus forte. Toma este momento devocional nosso nas suas mãos, essa pessoa que está nos acompanhando, maratonando, como dizem por aí, conosco, né? Aleluia, glória Mas eu a Deus. sei que tu és Deus, ó Pai, que não olha para, ou melhor dizendo, olha para o nosso coração e sabe muito bem qual é o nosso intuito em estarmos aqui nesse momento. Nos ajuda, toma completa e total direção e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero que você escreva seu nome, porque olha só, tem algumas pessoas que escrevem ali o comentário, mas eu não sei quem é, né, Fábio? Porque aparece um nome diferente. Então, nem todo mundo no seu canal tem o seu próprio nome. Então, escreva o seu nome aqui. Fala Karine aqui, Marta aqui, Maria aqui, Raimunda aqui. Coloca o seu nome aí aqui nos comentários, porque eu quero poder falar o seu nome aqui na live, na próxima live, tá bom? Então, coloca o seu nome. Outra coisa, o YouTube tá mostrando que tem muita gente que tá assistindo a nossa live, o nosso devocional aqui, e não é inscrito no canal, mais de 56%. Gente, isso é um número muito grande, é mais do que 50%. Então, você consegue assistir a gente, mas você não é inscrito. Então, se inscreva no canal, vai lá naquele sininho lá, clica lá, porque quando a gente estiver online já vai notificar você, tá bom? E isso ajuda a mostrar que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então a gente pede aí, colabora com a gente, compartilha, curta, comenta, porque isso é bom pra glória de Deus. Eu quero já falar aqui, fazer menção da nossa irmã Valessa, seja bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença. E assim a gente vai falando, cada pessoa que chega aqui nova no canal, se você colocar o teu nome, o lugar da onde você fala, a gente vai citar o seu nome aqui. Pra gente é uma honra, um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Qualquer dúvida, a gente coloca várias coisas aqui na descrição do vídeo pra você. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Salmo de número 8, leitura total. Pode ser, ele é pequenininho. Eu tô aqui hoje com a Bíblia que eu prometi para vocês, NVI, tá? NVI hoje. Bíblia NVI. Ela é linda, essa Bíblia, né? Tá? Um acabamento sensacional, couro de... Bíblia de estudo, tá, gente? Nós indicamos. Isso é sintético, isso aqui, de muita qualidade, não esfarela, tá? Bíblia de estudo aqui grossa, muito boa. Eu também recomendo vocês de tê-la, tá? Vou ler aqui na versão NVI hoje. Tô com esse propósito nessas lives aí, nesses devocionais, de fazer uma leitura de uma tradução, versão diferente. Salmo 8 diz assim, na epígrafe diz aqui, NVI, tá? Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, salmo davídico. Então é um salmo de Davi. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes?
e o Filho do Homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Gente, é lindo esse salmo. Eu não sei você, mas quando eu fiz a leitura dele, eu fiquei assim maravilhada. O salmista aqui, e eu e o Fábio, a gente não vai comentar todos os versos, a gente já havia falado aqui isso na live. A gente separou o verso 1, 4 e 6, tá bom? Que a gente vai falar rapidamente deles. Não sei se ele vai querer falar de mais algum, mas 1, 4 e 6, tá? Então aqui no verso 1, o salmista, ele declara a grandeza de Deus. Na minha versão tá diferente da dele, eu vou ler aqui só para vocês verem, ó. O Senhor, ó Senhor, começa assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Então aqui o salmista está declarando a grandeza de Deus. Davi, ele reconhece a grandeza de Deus. Mas eu quero ressaltar aqui que Davi, ele também, ele conhece a relação pessoal com Deus. Porque ele fala, Senhor nosso, Senhor nosso. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque isso é um privilégio. Você já parou para pensar num Deus que é meu, num Deus que é seu, num Deus que é nosso? Um Deus que podemos chamar de nosso. Um Deus que podemos chamar de meu. Um Deus pessoal. Um Deus de relacionamento. Olha que coisa linda. Gente, é um Deus. É um Deus. Isso me encantou demais. Em toda a terra, aí na minha versão tá, em toda a terra é o teu nome. Em toda a terra é o teu nome. Então, aqui tá dizendo que não existe nenhum pedaço da terra. Em toda a terra, então toda a terra exalta o nome do Senhor. Toda a terra, o nome de Deus, ele é magnífico. Você consegue ver Deus em tudo. Você consegue ver Deus em cada detalhe. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você consegue observar a sua glória. Aí o versículo termina assim. Pois puseste a tua glória sobre os céus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, gente, aonde a gente olha, os nossos olhos, a gente consegue enxergar o nosso Deus. Um Deus que é pessoal. A gente consegue observar ele nas florestas, na praia, nos animais, no céu, no sol, no universo, em cada coisa. E nós precisamos olhar isso com um olhar de admiração. O que eu tenho visto hoje são pessoas perdendo essa essência, tratando as coisas que Deus criou como normais. Só que elas são admiráveis. Toda a terra tem a glória de Deus. Você está num lugar onde habita a glória de Deus. Então isso me deixou assim pensativa e alegre. Eu não sei você, mas isso me deixou muito feliz. Porque às vezes a gente passa a nossa vida, trabalho, correria e casa, isso, aquilo, e a gente deixa de declarar, de admirar, de exaltar a glória de Deus que foi dada a nós. Um Deus que quis se relacionar conosco. Vai, verso 1. Eu não tenho o que dizer aqui, né, gente? É perceptível que esse salmo é um salmo de exaltação a Deus. Simples. Não tenho nada a acrescentar hoje aqui nisso aqui, não. É um salmo de exaltação a Deus, né? E quem está compondo esse salmo aqui é o Davi. E Davi, apesar do prestígio que tinha,
recebendo 3 unções na sua vida, uma na sua casa, a outra em Hebrom e a outra em Jerusalém, para que se tornasse rei de Israel. Apesar de ter vencido diversos inimigos, conquistado muitas terras, ganho muitos despojos de guerra, ficado muito rico a ponto dele dar grande parte da sua riqueza pessoal na contribuição da construção do templo, que quem construiu foi Salomão, seu filho, não foi ele, mas ele deixou claro, a Bíblia deixa claro que ele deixou muita coisa pessoal dele para lá, para o templo. Então Davi era uma pessoa que, repito, tinha muito prestígio. Davi era uma pessoa respeitada. Davi era uma pessoa exaltada pelos outros reis, pelos seus súditos. Apesar disso tudo, ele sabia muito bem que tinha alguém acima dele. Apesar de ter um prestígio muito grande, Davi põe Deus acima de tudo e acima de todos. E eu quero muito crer que esse é o segredo de uma vida bem-sucedida. É sempre darmos a glória a quem é devida, ou a quem é devido. A glória tem que ser dada sempre a Deus. O conselho que eu dou nesse devocional de hoje, que é um devocional de exaltação ao Senhor, dê glória a Ele. Não sei qual a dificuldade que você tem passado, não sei se você está numa bonança de vida. A gente só fala de dificuldade, né? Às vezes a pessoa está numa bonança de vida. E qual o perigo da dificuldade? São as pessoas esquecerem que Deus continua sendo soberano, virarem murmuradores. E qual o perigo da pessoa estar na bonança? É esquecer de Deus porque está agora numa vida estável. Nos 2 pontos, você precisa aprender e entender que tem que dar glória a Deus. Davi está colocando Deus aqui na sua forma soberana, aonde muitas pessoas querem arrancar. É bem verdade que é impossível arrancar Deus desse patamar, do trono dele, do nível dele. É impossível isso acontecer. Mas hoje a gente observa a sociedade querendo distorcer a palavra, distorcer quem é Deus, tentando a todo tempo, a todo custo, fazer coisas que tentam denegrir a imagem de Deus, como se isso fosse possível. Davi está ensinando para a gente aqui o seguinte. Olha o que está ensinando para a gente aqui, verso 1. Senhor, Senhor nosso. Senhor, alguém que tem, soberania, senhorio. Como é majestoso o teu nome. Só o nome dele é majestoso demais. Em toda a terra. Aos 4 cantos da terra não tem um cubículo. Não tem 1 milímetro da terra que nós não consigamos ver a poderosa mão de Deus, tu cuja glória é cantada nos céus. Gente, esse Deus é maravilhoso, é grande demais, é soberano. Vamos aprender com Davi. Eu fiquei pensando aqui quando você falava, né, que toda essa glória, toda essa criação que Deus fez, Ele colocou à disposição nossa. Já parou para pensar nisso? Ele te deu o céu, Ele te deu o sol, Ele te deu a plantação, Ele te deu o animal, Ele te deu para nós. Enfim, verso 4. Na minha versão tá assim, ó. É uma pergunta. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E que é o filho do homem para que o visites? Na minha versão tá assim. Então, perceba aqui, depois de Davi destacar, você vai observar ali nos primeiros versos, do 1 ao 3, Davi destacar ali a grandeza de Deus, ele volta os seus olhos para a fragilidade humana, para quem é o homem. E aí ele faz 2 perguntas retóricas, como eu li aqui. Que é o homem que Deus se lembre? O que é o homem para que Deus se lembre? E o filho do homem para que o visite? Para e pensa. A resposta já é perceptível. Qual é a resposta, Karine? Nada. Quem somos nós para um Deus? Um Deus, gente. Um ser superior que não precisa de nada. Não precisa de ninguém. Que ele já tem tudo. Para que lembrar de um homem como nós, como eu e você?
que somos pó, um Deus para visitar um homem, uma criatura. Então, em comparação, olha, observa o homem em comparação ao universo. Observe o homem em comparação à grandeza de um céu, de um sol. Que é um homem? Então aqui, nós, nessa percepção, nós não passamos de um grão de areia comparado a toda a criação. Se você for observar o ser humano, o homem em si, comparado a toda a criação de Deus, comparado ao universo, milhares de estrelas, comparado a toda a criação, os mares. Gente, mas Deus, para Deus, e o que eu acho incrível é que a gente olhando, a gente vê fragilidade. A gente olhando pra gente, a gente vê fraqueza. A gente olhando pra gente, mediante a toda essa criação, mediante aos anjos, mediante a tudo que Deus fez, a gente se acha pequeno. Porém, para Deus, e isso me deixou muito feliz. Para Deus, o homem é a obra-prima. É a coroa da criação. É isso que o versículo está dizendo. Que eu e você somos a obra-prima de Deus. Somos a coroa da criação. Uma vez que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus. E aí o que aconteceu? Nós fomos criados por um Deus. Somos criados à imagem e semelhança, só que veio o pecado. E o pecado deformou a gente. E nós fomos agora restaurados à forma original em Jesus. Jesus é a exata expressão da imagem de Deus. Jesus, ele foi a criação perfeita. Vamos dizer assim, ele, sendo Deus, ele se fez homem. Era assim que era pra gente ser. Essa era a semelhança que Deus queria que nós fôssemos. Esse era o primeiro Adão antes da queda. Mas ele se completou em Jesus. Jesus é a restauração. Então, Deus, ele se lembrou. Ele se importa conosco. Esse versículo fala que Deus se importa conosco, que ele se lembra de nós. Que ele dá honra para mim e para você, porque nós somos a sua criação. E por que você está falando isso? Porque através da redenção, através de Jesus, ele mostra o quanto nós somos importantes, o quanto Deus quis resgatar a gente, quis voltar a gente para o estado original na qual fomos criados. Então nós somos nomeados para Deus como filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Somos para Deus filhos de Deus. Qual é a atitude de um pai? Nós temos a paternidade. Então, qual é a atitude de um pai? O que um pai faz? Qual é o cuidado paternal? Pai é aquele que gera, que provê, que ensina, que acalma, que cuida, que protege, que ama. Então, isso é o que um pai faz. Então, Deus pra gente é uma figura de um pai. Então, o versículo fala aqui, e o filho do homem para que o visites. Então, aqui está falando de um relacionamento de proximidade. Deus, ele quer ter tanto um relacionamento próximo, que quando você lê lá no início, em Gênesis, você vê que Deus, ele visitava Adão. Ele queria ter um relacionamento contínuo. Quando essa aliança foi quebrada, quando esse relacionamento foi interrompido, o que Deus fez? Deus tentou várias alianças ali, né? Tentou não porque é uma forma pequena de falar. Deus não precisa tentar. Tanto que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que ele já sabia que a gente ia pecar. Mas qual é a intenção? É para que a gente viesse entender. É uma revelação progressiva, para a gente viesse entender o quanto Deus deseja se relacionar conosco. E aí veio as alianças, vamos dizer assim, o tabernáculo, mostrando que ele queria se relacionar com a gente, mostrando a presença ali no meio. E veio até o final, concluindo na pessoa de Jesus, que consolidou, que confirmou, e hoje você pode falar com ele, você pode falar com Deus, que é pessoal. O Deus pode te visitar agora, nessa live, nesse momento. Então, gente, ele é um Deus que ele se relaciona, que ele quer que a gente esteja próximo. E isso me deixou muito feliz. Ler esse salmo, mostrar a grandeza de Deus e o quanto que ele nos ama a ponto de querer nos visitar, querer se relacionar, é forte demais. Eu falo com alegria porque é muito bom. Eu só tenho a dizer aqui uma frase, gente. Deus é tão grande que o caráter dele não deixa desamparado um ser como nós.
Anota aí. Poderia. Não é verdade? Deus não é grande? Ele não precisa de nada. Não precisa de nada. Ninguém fez ele, ninguém criou ele. Ele é. Mas mesmo assim, ele insiste em se relacionar com pessoas iguaizinhas a você, que está nos assistindo aí, e iguaizinhas a mim. Ele insiste nisso. Eu repito a frase. Deus é tão grande que o caráter dele não deixa desamparado um ser como nós. Glória a Deus. Não deixa. Não deixa. Meu Deus, essa live passou muito rápido. Se tem algumas coisas... não preciso encerrar aqui agora. É que se você... Não, mas eu tenho 6 ainda. Eu tenho 6 já? Tem. Ah, tá. É isso. Então vai no 6 aí. Vamos 6 pra gente poder finalizar. O 6 na minha versão diz assim, ó. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Eu gostei muito desse verso, gente, porque aqui tá falando que Deus, ele nos deu domínio na criação. Quando você lê lá Gênesis 1, verso 28, você vai ver que ele colocou o ser humano para dominar, para colocar debaixo dos seus pés, debaixo do seu domínio, debaixo do seu controle toda a criação. Então, hoje você tem autoridade aí, não só para arar uma terra, não só para dominar um animal, mas para dominar a si próprio, a capacidade de você dominar a si mesmo, os seus pensamentos, o que você vai fazer. Ele nos deu domínio. Então, esse domínio vem de Deus. Logo, o domínio, anotei aqui, ó, logo, o domínio e as responsabilidades são dádivas de Deus e não um direito adquirido, tá? Então, precisamos entender que o homem, com a queda, o que aconteceu com a queda? Moralmente falando, nós agora distorcemos. A nossa tomada de decisão agora não é mais perfeita. Com a queda, nós não conseguimos nos dominar, não conseguimos controlar mais nada. Nós estamos moralmente corrompidos. Só que Deus, mesmo com a queda, ele não tirou o domínio da gente. Ele deixou o domínio na nossa mão, e isso mexe muito comigo. Porque a decisão de querer fazer as coisas certas está na sua mão. A decisão de você querer fazer as coisas corretas está na sua mão. É você que vai decidir. Só que você, por ser agora caído, porque nós herdamos isso agora já está em nós, essa natureza caída, nós não conseguimos sozinho. Então, Karine, o que eu faço para me tornar semelhante a Jesus? Você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos resgatar. Então, hoje não podemos querer nos dominar, porque a gente não vai conseguir controlar as nossas reações, as nossas atitudes. Nós vamos sempre agir para o lado corrupto. E é por isso que a gente deve entregar o controle da nossa vida para quem? Para Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é dessa forma que nós devemos fazer. Porque a nossa vontade não é estar aqui, não é estar aqui. A gente podia estar fazendo tantas outras coisas, mas não, porque não vive mais Karine, não vive mais Fábio, mas Cristo vive em nós. E as coisas que agora fazemos para a glória dele, fazemos para ele, para que reflita a semelhança e a imagem dele. Então, assim, eu me emociono falar, porque isso é forte demais. Jesus, ele é a única pessoa capaz de resgatar essa identidade que foi caída, que foi ferida, que foi machucada, que foi corrompida pelo pecado. E nós só conseguimos submeter se a gente entregar o domínio que uma vez foi dado pra gente. Porque Deus, ele não tirou o domínio da nossa mão para Jesus. É por isso que a gente fala assim, você tem que entregar sua vida para Jesus. Porque agora quem vai controlar a sua vida não é mais você, não é mais eu, mas é o Senhor. Então, antes de você fazer qualquer coisa, é por isso que a gente ora antes de comer, é por isso que a gente ora antes de sair de casa, é por isso que tudo que a gente vai fazer, a gente fala com o Senhor Jesus, para Ele direcionar os nossos passos. Porque se Ele fala, não faz, a gente não tem que fazer. Não é mais as minhas vontades. O Fábio sempre fala, você não se manda mais. Agora tem uma pessoa que manda em você. Por quê? Porque se nós deixarmos a gente dominar a nossa vontade, ela é caída.
enquanto Jesus não voltar, enquanto ele não restabelecer essa união, a gente vai sempre fazer a decisão errada. E é por isso que a gente precisa estar aqui, de sempre com acordo com a palavra do Senhor, que essa palavra transforma a gente, essa palavra ela tem o poder de mudar a nossa mente, de mudar a nossa fala, de mudar a nossa postura. Essa palavra é o próprio Deus em nós. Por isso que a palavra tem tanto poder. Então é isso. Então é por isso que a gente precisa submeter. Então é por isso que na oração de Jesus, ele mesmo, quando ele veio, se fez homem, ele teve o seu momento. No momento antes dele ir para a cruz, ele falou assim, não seja mais feita a minha vontade, mas seja a tua. Ele se submeteu. E é isso que a gente precisa aprender todos os dias, é submeter à vontade de Deus. Não é o que eu quero, não é mais o que você quer, mas é o que Deus quer. E aí a gente volta à imagem de Deus. A gente consegue ter aí, ainda nesse mundo, como eu posso dizer, restaurada a nossa característica na qual Deus criou, na qual fomos formados para ser. Desculpa, falei demais nessa live. Quem me ama, diga amém. Não vai embora não, gente. Escuta até o final. Não, vamos lá, vamos encerrar. Vamos orar pra gente encerrar. Isso aí. Oremos então. Não fala nada desse verso? Não. Eu ia falar, mas você já explicou bem. Não tem necessidade, não. Perdão. Não tô brigando, não tem necessidade, não. É isso, gente. Entregue sua vida para Jesus, porque é muito importante. Faça a vontade dele, alinhe a sua vontade, melhor dizendo, deixe a vontade dele prevalecer sobre a sua. Quantas vezes eu tentei fazer alguma coisa na minha vontade e quando eu orei pedindo para que ele fizesse a vontade dele, hoje eu olho para trás e percebo, se eu tivesse feito a minha vontade ou se ele tivesse feito aquilo que a minha vontade, talvez não estaria aqui hoje. Entrega a sua vida para ele. Ele tem um plano melhor para você. Muito melhor. Oremos então, Senhor Deus. Não sei se tem alguém aqui, aliás, que ainda não recebeu Jesus na sua própria vida. Se você não recebeu ainda, levante suas mãos aí em forma de rendição. Oh, Jesus. Senhor Deus, eu apresento essas pessoas aqui que estão nos assistindo nas tuas mãos nesse momento, diante da tua presença. Eu não sei se esse momento de vídeo vai chegar a algum outro estado, algum outro país, algum outro bairro. Se quem está assistindo nesse momento a gente aqui, meu Deus, não entregou a sua própria vida para o Senhor ainda, mas eu te peço, Espírito Santo da verdade, alcança esse coração, convence, afinal tua palavra diz isso, essa pessoa da justiça, do juízo, convence essa pessoa, meu Pai, do pecado, de tudo aquilo que ela tem feito de errado e que ela nesse momento entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ela se torne uma nova criatura. Se ela é essa pessoa pro dia da redenção, Senhor da glória, que escreve o nome dela no livro da vida, para que ela possa de fato, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Te peço isso nesse momento, nessa breve oração, que eu creio que vai alcançar o coração de alguém, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E se você é essa pessoa e fez essa oração e recebeu o Senhor Jesus aí, escreve aí nos comentários, eu recebi o Senhor Jesus. E a gente vai saber e vamos estar orando também pela sua vida, tá bom? A gente quer saber, para a glória de Deus. Gente, é isso, desculpa aí, passamos bastante hoje do horário, desculpa eu falar demais aí, mas esse salmo tocou muito comigo, tô aqui chorando aqui, né? Falar do Senhor Jesus, de quem Ele é, e o porquê Ele veio, e o quanto que nós somos importantes para Ele, me inspira, eu gosto demais, tá? Que Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Paz de Cristo. Ótima quinta-feira. Compartilha com alguém. Beijo, bye. Até amanhã.